Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Educação de A a Z com Adriano Polido. O Adriano é professor de matemática e coordenador pedagógico do SEBTAT em Araçatuba. Toda quarta-feira ele está aqui com a gente comentando assuntos relacionados à educação. Hoje ele começa uma série, Boas Práticas de Estudo. E o primeiro tema é Como Assistir Aulas. Bom dia, Adriano. Tudo bem por aí? Tá queimadinho, ó. Ele já, tá mais corado, hein? Viajou. Vamos dedurar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lília. Bom dia, jovens e queridos ouvintes. Tudo tranquilo, Marcelo? Renovando as energias, né? Precisa, né? Recarregar a bateria, né? Segundo semestre agora todo vapor. Tá certo. Reta final. Vamos lá então, como assistir aulas, o Adriano? Tem dica até para isso, né? Tem, porque o pessoal deve estar falando assim, mas Adriano, mas como assim? Assistir aula não é só sentar lá e prestar atenção? Claro que não, jovens. Tem que ter esse entendimento. O aprendizado, ele acontece em 3 etapas. A primeira etapa é o assistir a aula. Então você tem que ter boas práticas para assistir a aula. Quando você está assistindo a aula, a etapa que o professor está lá trabalhando a parte expositiva, você está entendendo a explicação do professor. Essa é a primeira etapa. Você entendeu, aí você tem que ir para a segunda etapa que nós colocamos sempre assim. Você agora vai ser estudante, é o mão na massa. É você que vai ter que refazer, é você que vai ter que praticar em novos exercícios. Aí sim vai acontecer o aprendizado. Depois do aprendizado, você tem que repetir o processo. São chamadas revisões, as retomadas. Então, o assistir à aula tem que ser de uma forma ativa. Adriano, como assim? Não é só sentar lá e escutar o professor falar? Claro que não, jovem. Se você sentar lá e ficar lá só escutando o professor falar, vai dar lá uns 5 minutos, sua mente já vai para outro lugar. Então, você tem que controlar a parte da postura. Tá? Se você percebeu que sua mente já está indo para outro lugar, você para, ajusta a sua posição, coloca o seu corpo ereto ali, respira, foca novamente. Você tem que trabalhar com as anotações. Depois nós vamos falar um pouquinho de como construir um caderno, tá? Essa parte das anotações, mas isso é de extrema importância. Você tem que participar dessa aula de uma forma ativa. Adriano, como assim? Então o professor está falando ali na aula, eu vou transcrever tudo que ele está falando ali? Claro que não, jovem. Não faz sentido você transcrever tudo que o professor está falando. E outra, se você realizar esse processo, com certeza depois você não vai nem consultar esse material. Você tem que colocar ali palavras-chave. Você tem que colocar ali no teu caderno o teu entendimento. O que o professor falou ali, você vai colocando ali pontos, anotações sucintas. Por quê? Para depois você utilizar este material, esse caderno, como sendo o teu resumo. Essa é a parte mais importante. Então, depois nós vamos falar uma bateria de como construir esse caderno, as estratégias de como você anotar. O professor, durante a explicação dele, ele coloca o tema, ele vai colocando os subtemas, aí sobre aquele tema lá e aquele subtema, ele vai colocando as explicações. Então é o momento que você tem que colocar lá as informações. Ter um caderno organizado, não é ter aquele caderno todo colorido, não. Adriano, se eu utilizar uma caneta de uma outra cor aqui, para eu guardar a informação importante? Sim, mas não é você ficar bordando o caderno. Você não vai nem ter tempo para isso. Então, é importante ter esse entendimento que a aula é o primeiro estágio para acontecer o aprendizagem. É o momento que você vai estar entendendo a explicação do professor. Então, você tem que assistir esta aula com um jeitão ativo. Então, o professor está ali explicando, você vai colocando aqui as suas anotações no seu caderno, procura, começou tua mente para outro lugar, você para, respira um pouquinho, se ajusta ali na carteira, respira novamente, vai lá, foco. Essa é a parte mais importante, é a primeira etapa para ocorrer o aprendizado, tá? Ô Adriano,
Eu estou anotando aqui, porque eu tenho 2 jovenzinhos lá em casa, né? Então, quando você fala as coisas aqui, não que eles não saibam, porque eles também ficam antenados, né? Tem que tirar nota, tem que passar de ano, então eles procuram informações, mas você traz coisas muito interessantes que eu não faço ideia, porque não me dedico a estudar educação, coisa que você é especialista, e aí eu fico debatendo com eles. Você falou algo que é muito interessante, então vamos lá. Como assistir aula, tem que ser de forma ativa. Aí semana que vem aqui você deve falar sobre a prática de exercícios para o aprendizado. E no final eu vou falar disso porque eu já disse em colunas anteriores, acredito até aqui mais de uma vez, que eu sou dessas pessoas que para reter informação eu tenho que repetir muito uma leitura e uma conversa. E você falou que é justamente isso. A terceira etapa são as revisões, a repetição para você de fato reter a informação. E não é incomum a gente conversar com um aluno que estuda na véspera da aula ou na véspera da prova para ter a informação mais fresca no outro dia. Depois que você passa a prova, você lima as informações da mente, né? Esquece tudo como se não tivesse estudado, né? Então é preciso ter uma preocupação com isso para de fato reter a informação, porque fatalmente ela vai servir não apenas para a prova ou para o vestibular, mas para o restante da sua vida, inclusive profissional. E só para complementar, você também falou para não escrever tudo que o professor está falando ali, você vai escrevendo. Até porque senão toda hora fica falando assim, professor, repete aquele negócio que você falou, aquilo lá. Professor, e aí acaba, eu acho que perdendo um pouco do raciocínio até do professor, né? Não sei. Pergunta de leigo. Embora eu imagine qual seja a resposta, se eu me dedicar a assistir uma aula com atenção, menos tempo eu tendo a perder depois para praticar exercícios e revisar. Funciona assim, não? Sim, Marcelo, esse é o segredo, é você ter o entendimento e depois colocar em prática. Esta fala sua, Marcelo, é muito importante porque os alunos eles não têm um entendimento que o foco tem que ser no aprendizado. Então, essa etapa na véspera, você estudar, você vai até tirar nota, fica lá até meia-noite, você decora aquele modelo dos exercícios, tira a nota, passa lá uma semana, você já esqueceu uma parte. Passou perto de 20 dias, você já esqueceu quase 60% do que você estudou. Então, você tem que ter esse entendimento, você tem que praticar, prestar atenção, foco durante a aula, você vai ter o entendimento. É claro que em momentos da aula, o professor utiliza as metodologias ativas. Ele explica uma etapa, ele constrói lá uma atividade, agora vocês vão resolver este exercício, ele dá um tempo, ele anda pela sala. Aquele momento você está lá, você já está praticando já, e é mão na massa. Aí você está como estudante. Mas depois, quando você chega em casa, você tem que repetir esse processo. A gente fala que a aula dada tem que ser a aula estudada, sempre que possível no mesmo dia. Por quê? Você entendeu a explicação, você praticou, depois você vai ter aquela etapa do sono. A etapa do sono é de extrema importância para todo o nosso sistema, o nosso organismo. Então, para você depois reter as informações, você tem que passar por essa etapa do sono, tem que estudar intensamente, mas tem que descansar intensamente. Então é importante você ter lá as 8 horas de sono, isso é de extrema importância, isso vai ajudar em tudo, tá? Não somente no aprendizado, mas no restante também da reposição do teu organismo. Trabalhou essas 2 etapas, aí depois você também, de uma semana, você tem que retomar esse conteúdo, porque senão você acaba esquecendo, para você guardar lá na memória de longo prazo, é assim que funciona. Então é sempre ter esse entendimento, vamos focar no aprendizado. Como que eu vou aprender? Então essa é a parte mais importante. Não é estudar pensando na nota. A nota tem que ser uma consequência. Tá? Ela vai aparecer sim, mas você vai estar aprendendo. Isso faz toda a diferença. Aí vem a motivação, vem tudo. Perfeito. Adriano, então na semana que vem você fala da segunda parte, então, dessa série Boas Práticas de Estudo, certo? Sim, semana que vem vamos falar um pouquinho de como construir um caderno organizado, vamos dar Legal. todas as Adorei sugestões de como organizar um caderno, isso é muito importante, tá? Porque o caderno ele é de extrema importância nessa segunda etapa. Muito bom. Tá ótimo.
E se você quiser, então, ter acesso a esta e mais dicas de Adriano Polido sobre educação, entra lá nos 2 Instagrams que vamos passar do SEBTAT. Um deles é assim, simples, SEBTAT. O outro é SEBTAT PV de pré-vestibular. Adriano, muito obrigado pelas dicas de hoje. Até a semana que vem. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lília. Tchau, tchau. Bom dia.